casa, você pode ainda convidar pessoas. Você que está aqui pode se assentar, você pode convidar pessoas, você pode aí, através de um clique, compartilhar esse culto, esse momento de adoração com pessoas que você ama. Então, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso encontro de fé e compartilha mesmo para que possa chegar aí nos 4 cantos da cidade, lá na Bahia, lá em Curitiba, todos os lugares, que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Antes de eu iniciar aqui a minha fala, eu gostaria, eu ia pedir para ligar a luz. Eu acho que eu vou arrumar um controle desse na minha mão. Colocar um controle desse na minha mão. Obrigado, meninos aí. Então, eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão para mim, por favor. Tem alguém que nos visita essa noite? Tem um casal ali. Deus abençoe vocês grandemente. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo esses louvores que foram cantados aqui, que o Wagner cantou, que o pastor Júlio cantou, e a minha mensagem hoje à noite aqui, eu acho que a gente poderia chegar no final do culto e falar assim: Senhor, eu me rendo, porque Ele é o Senhor. Vem, essa é a hora da adoração, tanta coisa linda que nós cantamos aqui. Se a gente canta isso do fundo do coração, de fato, Deus opera coisas extraordinárias. O problema é que às vezes nós estamos na igreja, a gente entra na rotina da multidão e a gente não se conecta. Por isso que na hora do louvor é bom apagar as luzes, né? Porque você não fica prestando atenção no A, no B, e aí você está ali com Deus. Aí você começa a cantar e Deus começa a trabalhar no seu coração de uma forma extraordinária. O meu desejo é esse. Hoje, nesses dias, nós estamos tratando muito sobre essas questões das emoções, né? Hoje não é diferente. Eu estou trazendo aqui assuntos relacionados a essa questão da instrução para que nós possamos ter uma vida plena. E você sabe que amanhã eu vou fazer uma viagem e não paro, né? Mesmo lá onde eu estou, eu vou continuar trabalhando. E na semana que vem, você que me segue nos meus devocionais, vai ter devocional de manhã igual a galera aí, pode esperar que vai ter devocional, porque eu vou estar 4 horas na frente. Então, tipo assim, você vai estar acordando aqui, e 11 horas da manhã eu vou estar fazendo o devocional. Então, vou fazer o devocional antes de almoçar, e você vai estar acordando, você vai estar vendo o devocional, né? Eu estou num período de estudo, porque quando eu voltar, eu quero tratar de um assunto muito importante sobre, assim, a sabedoria bíblica para uma vida plena e bem-sucedida. Às vezes nós temos tantos ensinamentos, mas nós esquecemos que um coração sábio, ele vem da parte do Senhor. Quem nos ajuda nisso é Salomão. Então eu estou num aprofundamento de estudo aí de 3 livros, um dos livros é esse aqui, do Stephen Scott, e eu vou convidar você para uma jornada no livro de Provérbios. Pastora Elaine prega semana que vem aqui, e ela vai tratar um assunto muito interessante, uma virada na minha vida. Quem deseja uma virada na vida? Eu quero, todo mundo quer. E ela vai tratar esse assunto em 3 séries de mensagens, que ela vai pregar 2 quintas-feiras e encerrar no domingo às 18. Você pode seguir a sequência, mas cada mensagem vai ser tratado de um assunto específico, correto? E aí eu vou começar essa jornada no livro de Provérbios, e você vai fazer essa jornada junto comigo. Por quê? Durante o tempo em que eu pregar sobre o livro de Provérbios, você vai ler também Provérbios. Então nós vamos ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Então, de uma quinta na outra quinta, conforme for o dia do mês, nós vamos estar lendo ali o capítulo de Provérbios. E na quinta-feira que eu for pregar, nós vamos fazer uma dinâmica aqui no culto, que depois do culto nós vamos sair daqui com um capítulo de Provérbios lido. Que dia que é hoje do mês? Hoje é 7? 10? Hoje é 10? Então, se a gente estivesse na série, nós íamos no final do culto ler o capítulo 10 de Provérbios. Então, eu quero convidar você nessa jornada, a sabedoria bíblica para uma vida plena, para uma vida próspera, para uma vida abençoada. Nós vamos tratar de todas as áreas do que fala Salomão. Nós vamos tratar sobre casamento, nós vamos tratar sobre dinheiro, nós vamos tratar sobre criação de filhos, nós vamos tratar sobre tudo que você possa imaginar.
é um tempo assim de falar assim, não, eu vou aplicar esse negócio aqui na minha vida. Eu vou aplicar isso aqui. Nós vamos falar sobre trabalho. Qual é o segredo de Deus para um trabalho, uma jornada de trabalho bem sucedida? E você sabe, uma coisa tem que estar conectada com a outra. Hoje, a minha mensagem hoje é: faça um teste no seu coração. Faça um teste no seu coração, né? Então, eu já coloquei essa frase, é o seguinte: tudo que você não domina vai dominar você. A palavra do Senhor diz, Senhor, né, que nós temos que guardar o nosso coração. Ele fala assim, ó, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. E hoje eu vou desafiar você a fazer um teste no seu coração e ver se no seu coração existe um sentimento muito destrutivo que pode arruinar por completo a sua vida, certo? Eu quero mostrar através da palavra, né, através desse sentimento. E qual sentimento, pastor? Orgulho. Orgulho. Nós cantamos muito que o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Mas o nosso orgulho não deixa a verdade de Deus reinar na nossa vida. O nosso orgulho às vezes não deixa a verdade de Deus reinar no nosso casamento. O orgulho às vezes ele se apodera do meu coração e não deixa a verdade de Deus reinar naquilo que eu tenho que ser como marido, naquilo que eu tenho que ser como amigo. Então, você vai ver que o orgulho é uma desgraça. Ó, e eu quero mostrar aqui como o sentimento orgulho, como existem pessoas presas no passado, não se desenvolve, estão escravas de comportamentos e atitudes por causa do orgulho. Porque por causa do orgulho, uma série de sentimentos pode desencadear dentro do coração do homem e da mulher. E causar uma destruição tal de destruir tudo que você possa imaginar. É uma coisa terrível. Então, quero mostrar, biblicamente falando, como o orgulho, ou quando o orgulho, ele é devastador. E eu quero tratar de algumas formas para que você possa compreender o que a Bíblia fala sobre esse sentimento. E como que nós vamos guardar o nosso coração disso. O que a Bíblia fala sobre esse sentimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você se acha uma pessoa orgulhosa? O que você acha? Você se acha uma pessoa orgulhosa? Você já foi chamado de você é orgulhoso. Eu já fui chamado, você é orgulhoso. Eu quero usar um personagem bíblico para ilustrar para nós hoje a respeito do orgulho. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é: não menospreze os pequenos sentimentos. Eu ia citar ele porque está aqui na minha mensagem, eu até coloquei entre parênteses um café. Eu fui tomar um café com o pastor Djalma certa feita e ele me disse uma frase muito interessante. E eu lembrei na hora que eu estava preparando essa mensagem, e eu me lembrei do café. E eu me lembrei da frase. Ele disse o seguinte: a gente presta atenção nas montanhas, mas nós tropeçamos nas pequenas coisas. E não é? Às vezes você vê uma coisa grande ali, você fala assim, jamais eu vou enfiar a cabeça nisso aí, jamais eu faria isso aqui. Mas não é isso, são as pequenas coisas. Então eu estava ali tomando um café com o pastor Djalma, um café didático, que a gente vai conversando, ele vai falando, a gente vai dialogando, e Deus vai falando através do café ali, né? Aí ele me falou essa frase: a gente presta atenção nas montanhas, mas nós tropeçamos nas pequenas coisas. Então eu quero trabalhar com você os efeitos preventivos. Pastor, eu não me acho orgulhoso, eu não me acho orgulhosa. Beleza, se você não é, beleza, vamos trabalhar para que você nunca venha a ser. A Bíblia não fala de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Por quê? A Bíblia diz que você tem que guardar. É porque dele procede as fontes da vida. Do seu coração depende toda a sua vida. Se você não guardar o seu coração, o que pode acontecer com a sua vida? Você pode ser destruído. Você pode ser destruído emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, tudo. Você pode ser destruído tudo. Por exemplo assim, se você não guardar o seu coração e você não souber lidar da forma correta com o dinheiro, pode destruir sua família.
Se você não guardar o seu coração e você não souber lidar da forma correta com os relacionamentos, pode destruir o seu casamento. Então, eu vou trabalhar com você, né? Ou de repente você está aqui, porque essa palavra aqui falou muito comigo, irmão. E conforme eu ia estudando aqui, eu ia lendo, eu ia anotando, e aqueles negócios assim, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Eu preciso prestar atenção nisso aqui. Eu preciso prestar atenção nisso aqui. O primeiro texto que eu quero ler com você é 2 Crônicas, aqui no capítulo 2, 26. Se você quiser abrir, pode, mas vai estar aqui para você também. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias. Osias foi o rei que teve um reinado mais longo de Israel. 52 anos, cara. Poucos reis tiveram tanto sucesso quanto Osias. O sucesso, ele pode ser uma bênção para alguns, mas pode ser uma perdição para outros. 52 anos de reinado próspero economicamente, o exército foi próspero, em outras palavras, ele arrebentou. Um cara que começa a reinar com 16 anos, e tem 52 anos de reinado, arrebentou. Agora, quando nós lemos aqui no versículo 16 ao 21, olha o que diz aqui. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso na casa do Senhor. Isso é tarefa do sacerdote. Olha, que cena trágica essa aqui. Uzias teve 52 anos de prosperidade, equilíbrio, sustento. E esse sucesso trouxe tanta vida, tanto crescimento, que ele falou assim: eu posso tudo. Eu posso tudo. É mais ou menos assim, eu estou há 20 anos pastoreando essa igreja, e porque eu achar que eu estou aqui há 20 anos pastoreando essa igreja, tudo certinho, eu chego e falo assim: eu posso fazer qualquer coisa, que ninguém vai falar nada. Eu posso falar qualquer coisa, eu posso enfrentar qualquer um, eu posso dizer qualquer coisa, eu posso tomar qualquer decisão, ninguém vai falar nada. E o problema de Uzias foi esse. O que ele fez? Ele cometeu um sacrilégio. Ele entrou dentro do templo e ofereceu sacrifício, ele queimou incenso. Ele nunca jamais poderia ter feito isso. Quando eu olho para a vida de Uzias, eu me lembro da vida de Saul. Saul também cometeu esse pecado, porque ele achou que ele era rei, ele podia, e um dia Samuel atrasou, e o exército precisava sair para a batalha. E o que Saul fez? Ele ofereceu sacrifício e ele abençoou o exército. Ele não poderia ter feito isso. Somente o sacerdote Samuel poderia ter feito isso. E quando Samuel se encontra com Saul, a pergunta é: o que fizeste? E Saul, como ele nunca assumiu os erros que ele cometeu, ele falou assim: você atrasou. E o exército estava inquieto, precisava sair para a batalha, e eu ofereci sacrifício. E o sacerdote, que era velho, mas não estava morto, chegou para ele e falou assim: você procedeu tolamente, você procedeu precipitadamente, você procedeu neciamente. E aí, o que acontece? Samuel sai da presença de Saul, e Saul tenta segurar o profeta, sabia? Está lá escrito. Ele disse assim que segurou nas vestes de Samuel, e Samuel arrastou com tudo e rasgou o vestido de Samuel. Samuel olha para trás e falou o seguinte: por causa do seu orgulho e por causa da sua prepotência, assim como a minha vestimenta rasgou, o seu reinado também acabou. O que é isso? É o pecado que cometeu aqui Uzias.
Só o sacerdote poderia entregar a oferta, só o sacerdote poderia ir diante do templo, mas ele achou que ele estava tão acima da média, que ele poderia entrar e ele poderia oferecer o sacrifício. E o sacerdote condenou, né? E o povo, a soberba, o orgulho era tão alto que ele não parou. Ele não parou. A única forma dele parar, ele não parou. Disse assim que Azarias, junto com 400 homens corajosos, falou: você não pode fazer isso. Ele falou assim: eu sou rei, eu vou fazer, mas você não pode. Já imaginou, cara, o sacerdote com mais 300, 400 homens enfrentar o rei? O que ele fez? Ele enfrentou todo mundo. O único jeito dele parar foi Deus colocando uma lepra nele. Quem era leproso não podia ficar nem na cidade, ele teve que ser expulso. O orgulho, ele é tão devastador que uma pessoa pode cometer um pecado terrível. E o orgulho, ele é tão devastador que a pessoa faz achar que ele tem o direito de cometer o pecado. Eu sei que é errado, mas eu estou tão acima da média que, afinal de contas, eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Esse é o pecado do orgulho. O orgulho, ele tem dois sentidos. Nós podemos ter orgulho, que é um orgulho saudável. Tem um orgulho de pertencer à igreja do Nazareno. Essa semana, chegando os números para mim globais da igreja, eu fiquei assim fascinado. 35 mil igrejas ao redor do mundo, 2.600.000 membros, 52 instituições de ensino espalhadas pelo mundo, faculdades como Columbus, Olivet nos Estados Unidos, tudo pertence ao patrimônio da igreja do Nazareno, tudo patrimônio da igreja do Nazareno global, né? Mais de 35 mil pastores licenciados, mais de 3 mil igrejas plantadas nos últimos 4 anos. Nesse exato momento, nós estamos plantando 5 mil igrejas ao redor do mundo e nós já chegamos a 162 áreas do mundo. Eu vou pedir para o Paulo fazer um carrossel para ficar passando aqui, para você ter ideia do que é. Isso é um orgulho saudável. Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha equipe pastoral, eu tenho orgulho, né? Qual é o lado negativo do orgulho? O lado negativo é quando você tem o excesso de amor próprio, e o excesso de amor por você é tão grande que você se torna superior às outras pessoas. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Foi o que aconteceu. Você se acha tão bom que o pai não sabe. Você se acha tão bom que o pastor não sabe. A mãe não sabe. O professor não sabe. Eu estudei. Então, hoje à noite cuidado. Vigia o seu coração. Eu não gosto muito, mas eu vou mandar fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: vigia o seu coração. Irmão, essa área aqui do orgulho não tem idade. Uma vez ouvindo o pastor Aguiar, tem umas frases que as pessoas falam, como essa frase que o Djalma falou para mim, nunca sai, né, da nossa cabeça, né? Mas uma das frases que o pastor Aguiar falava para a gente na salinha lá, quando ele ministrava para os pastores no distrito, quando o distrito era em Campinas, ele falou o seguinte: existem 2 momentos muito perigosos na vida de um homem. Quando ele é muito novo e quando ele é muito velho. Quando ele é muito novo, ele quer provar que ele é homem. E quando ele é muito velho, ele quer provar que ele ainda é homem. É por isso que você vê uns velhos fazendo besteira com menina de 16, 17 anos. Entendeu? Por quê? Porque ele quer provar que ainda é homem. Tome muito cuidado, vigie o seu coração, porque a maioria das vezes nós somos dominados pelo orgulho, nós não percebemos. É muito sutil, gente. É muito silencioso isso. É muito assim, sabe? E qual é o problema disso? O problema é que a Bíblia condena o sentimento do orgulho, né? Olha o que diz Filipenses: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores assim. O orgulho quebra essa instrução do apóstolo Paulo: eu sou superior. O que aconteceu com Uzias por causa do orgulho? O que eu tenho que fazer para me libertar do orgulho? Então o orgulho, eu quero que você entenda que ele é abominável na Bíblia.
Qual foi o primeiro pecado que existiu, gente, na Bíblia? Qual foi o primeiro pecado da Bíblia? Orgulho. Lúcifer. Eu subirei e serei maior. Eu não quero ser menor, eu quero ser maior. Satanás foi cometido pelo orgulho. O orgulho é o que há de pior na vaidade humana. Ele se manifesta tanto nas pequenas coisas do cotidiano, como nas grandes. Às vezes, uma situação corriqueira do ministério, a foto vai ser de quem? Por que a minha foto não está ali? Você vê que às vezes nessas pequenas discussões, que começa a ser manifesta às vezes as nossas intenções e as nossas motivações. É assim. Quando você precisa de ajuda e tem orgulho, vaidade, você vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Você precisa atender, você precisa de ajuda, você precisa aprender que esse orgulho não te permite ter um coração aprendiz. O orgulho não te permite você pedir ajuda. Estou precisando de ajuda aqui, eu não sei fazer isso, eu não sei montar isso, eu não sei como conserta isso, eu não sei como que regula essas luzes. Dá para você me ajudar? Eu não sei. O orgulho não te permite você fazer isso, né? O orgulho faz você querer ter a glória para você. O orgulho, gente, é mais ou menos assim: é eu no meu tempo. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. É eu no meu tempo, na minha hora, no meu momento, do meu jeito. E às vezes nós trazemos isso para dentro da igreja, essa exigência, né? Agora, vou falar uma coisa para você, guarda o seu coração. Por quê? Porque isso pode ser a tua ruína. A gente traz para a igreja esse sentimento de começar a analisar tudo. Aí nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, nenhum ministro de louvor presta, ninguém presta, sempre está tudo errado, sempre tem defeito, sempre isso, sempre aquilo. Não, e aí, é crítica, tudo ao seu tempo, porque tem que ser do meu gosto, tem que ser no meu tempo, tem que ser na minha hora, tem que ser na minha estação. Esse sentimento de trazer o domínio, esse sentimento de trazer aqui a minha autoridade, me coloca acima de tudo. Só que tem um detalhe, que esse comportamento e esse sentimento vai devastando a nossa alma, vai necrosando a nossa alma. Nós vamos perdendo a nossa sensibilidade. E a gente vai olhando as pessoas assim de forma que ninguém é bom, ninguém está pronto, ninguém serve, né? A gente é pastor há muitos anos, eu estou aqui há 20 anos, né? Às vezes a gente ouve algumas coisas assim, as pessoas falam assim: a única coisa boa que aconteceu de bom nessa igreja. Interessante isso, né? Porque a pessoa agora a igreja está resolvida. Durante 30 anos não aconteceu nada, agora a igreja resolveu. Agora, já viu como que é. Comigo você sabe como que é, diferente. É diferente. Então você vê, essa igreja aqui está há 30 anos. Mas o orgulho e a falta de sabedoria às vezes faz a gente falar essas frases de forma muito tola, muito inconsequente. Porque a gente não tem um olhar cristão para as coisas, a gente tem um olhar humano, o olhar do orgulho, né? Quantas pessoas tomadas pelo orgulho sentam na frente de um computador e destroçam pessoas porque tem a sua verdade como verdade? Você já parou para pensar que você pode estar errado? Você já parou para pensar que a sua verdade pode não ser a verdade? Já parou para pensar nisso? Pessoas orgulhosas. Caminha na igreja, chega na igreja arrebentado, lascada, ferrada, de tudo quanto é jeito que você imaginou. Agora eu descobri a roda. Isso aqui que é a coisa. Nada daquilo ali resolveu na minha vida. É aqui que resolveu o negócio. Orgulho. Isso é orgulho. Entendeu?
O orgulho leva você a entrar em colisão com a presença de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O orgulhoso, ele vai ser punido severamente e ele vai ser combatido por Deus. Deus combate o orgulhoso, presta atenção. Deus combate o orgulhoso. Olha o que diz: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado e para que eles sejam humilhados. Cara, você já parou para pensar um negócio desse? Que Deus tem um dia reservado para todos os orgulhosos e o altivo. O altivo pode ser traduzido assim, aquelas pessoas assim que têm empáfia. Sabe, empáfia? Quem conhece essa expressão? Gente, eu sério que estou muito velho? Empáfia, altivo, altivez, né? Você é orgulhoso? Tem um dia reservado para você. Está escrito na Bíblia. Você é orgulhosa? Tem um dia reservado para você. Está na Bíblia. Ah, pastor, então você joga a sua Bíblia fora. Eu não dobro. Não? Eu não peço perdão. Eu não aceito ela na minha casa. Eu não vou na casa dela. Eu não dobro. Não? O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Está escrito. Então vigie o seu coração, porque a humilhação virá para os corações dos orgulhosos. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. Mateus 23:12. Pastor, como que eu sei assim, se eu tenho orgulho ou não? Você sabe que tem uns sintomas do orgulhoso. Você já viu, né? Você falou, pastor, eu quero ver como que está o meu coração. Quando você vai no médico, né? Pastora Márcia vai colocar amanhã, como que é o nome daquele negócio ali? Marcador? Holter, que nome chique. Dá licença, eu não costumo tomar água assim na hora que eu estou falando, mas eu estava cantando aqui, a doutora Iná falou que eu estava muito seco, eu precisava de mais água. É bom cantar em um coral que tem médico, né? O cara já vai olhando assim, já vai dando as receitas assim pra gente. Você vai identificar o seu nível de orgulho, se você é uma pessoa orgulhosa ou caminha para o que o orgulho tem. Por exemplo, deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Você tem um exagero no seu senso de superioridade? Um exagero no seu senso de superioridade. Em outras palavras, conta vantagem. Já viu contar vantagem? O carro é sempre o melhor, a casa é sempre melhor. Quando você ouve uma história, a pessoa não se aguenta, ela tem que contar outra história maior ainda. O camarada chega e conta uma história para você, aí ele fala assim, não, mas deixa eu te contar essa aqui. Isso aí não é nada, mano. Deixa eu te contar uma história. Cara, isso aí não é nada, deixa eu contar uma história para você. Aí ele conta uma maior, você entendeu? Aí se você contar outra maior, ele não, isso não é nada, isso não é nada. Porque ela não valoriza a história do outro, ela emenda outra história para dizer que ela tem algo melhor. O orgulhoso sempre compete. Para o orgulhoso, preço é importante. Não existe nada mais indelicado do que você perguntar para uma pessoa quanto ela pagou em alguma coisa, quanto ela ganha. Se você faça isso, não faz. Isso aí é comportamento de gente orgulhosa. E eu me sinto muito constrangido quando eu tenho que... né? Então isso é comportamento, isso são sintomas. Por quê? Porque o importante é o valor. Ficar investigando quantas pessoas gastam ali, quantas pessoas gastam aqui, quanto custa aquilo, quanto custa isso. Isso é sintoma, não sou eu que falo, são os especialistas que falam isso. Especialistas, e a Bíblia diz isso. Para ele importa a marca, para ele importa o modelo, para ele importa o ano de fabricação.
Você chega e fala assim, coloquei uma película de gel. Ele fala assim, coloquei de diamante. Coloquei de diamante, você não sabe, saiu agora de ouro. Coloquei. Porque isso aqui você pode quebrar, ó. Ah, aqui não, aqui fica. É assim. Para ele importa o detalhe. Para ele ou para ela, né? Aí vai lá comprar. Ah, você compra essa bolsa. Ah, mas essa aqui é a última, você sabe, né? Ó, essa aqui, ó. Essa alcinha aqui. Tá vendo esse botão, ó? A antiga, o botão é redondinho. Agora, essa nova aqui, ó. Tem essa travinha aqui. Tá vendo, ó? Ó, essa travinha. Porque essa é da nova. Essa é da velha. Isso é sintoma. Em outras palavras, sempre compete para ter vantagem, né? Não basta saber que a câmera tem qualquer marca. É mais ou menos assim, a pessoa, ela estuda, mas para ela a questão não é estudar, é a placa da universidade. Ah, eu estou fazendo direito, mas qual universidade? Ah, eu estou fazendo Mackenzie. Sintoma de orgulho. Ah, eu preferi não entrar nessas faculdades, por isso que eu fiquei 5 anos tentando, porque assim você sabe, né? Se não for Unicamp, não adianta nada você ficar sentado 5 anos no banco da Unicamp lá fumando maconha. Você tem que estudar, não é verdade? E não importa que faculdade, se você não estudar também, placa de faculdade não resolve nada. Quer saber a marca, quer saber a resolução, quanto você pagou, o que você comprou? Você tem a necessidade de mostrar para as pessoas os seus bens materiais? Presta atenção nisso. Outra coisa, tudo que faz na sua vida você faz questão de sintoma. Então eu estou falando aqui dos sintomas, você só presta atenção, você não precisa falar nada não, tá? Segunda coisa aqui que é um sintoma de gente orgulhosa ou que tem cuidado é sempre tem razão. Sempre tem razão. Nenhuma conversa você sempre tem razão. Ai, pastor, eu já tentei, mas no fundo eu sempre tenho razão. As pessoas são muito curtas. Você já parou para admitir erro? Quando foi a última vez que você falou assim, eu errei? Numa discussão com a mulher, numa discussão com o filho, numa discussão com o marido, ou você está sempre certo? Ó, irmão, deixa eu falar, você que é pai aqui, deixa eu dar uma dica para você. Os nossos filhos, eles não querem perfeição. Os nossos filhos, eles querem coerência. Que quando a gente erra, fala, filho, eu errei, eu me enganei, eu me equivoquei, vamos tentar fazer de novo, vamos fazer da outra maneira. Então, o orgulhoso não há espaço para erro. E se há, como é que você lida com isso? Sempre certo, sempre certa. Sua opinião política está sempre certa. O seu gosto é sempre melhor. A sua ideia é a melhor do mundo, né? A sua ideia de mundo é a melhor ideia do mundo. Todo mundo pensa diferente de você, não presta, não é bom. Todo mundo que tem valores diferentes não presta. Quem pensa diferente de você é porcaria. Isso não vale nada, isso não tem jeito. Temos que tomar cuidado com isso. Você consegue ouvir, para assim ouvir. E antes da pessoa falar, você já solta, porque você já maquina, você já conjecturou, você já sabe, e você não quer nem perder tempo, porque assim, olha, o humilde, mesmo sabendo o que você está falando, ele fica em silêncio. E se é uma pessoa educada, ele faz até cara de admiração por aquilo que você está falando, mesmo ele sabendo. Ele fala assim, puxa vida, que coisa linda, que coisa interessante, parabéns. Ele não fala, já sabia disso aí, mano. Já sabia disso aí. Ah, Tarcísio, para, nem vou perder tempo, cara. O humilde, ele até sabe o assunto, mas por humildade ele deixa o camarada terminar a história, né? Faz uma cara de que não soubesse, mas o orgulhoso interrompe. É por isso que os orgulhosos não conseguem ter relacionamento. Gente orgulhosa não consegue ter relacionamento. Por quê? Trocam amizades como trocam de roupa. Troca de igreja como troca de roupa. Olha que interessante. Então, aqui nós vemos 3 sintomas interessantes. Exagero no senso de superioridade,
pensa que sempre tem razão e todo mundo está errado, e não aceita e não tolera crítica. Todo orgulhoso, ele se torna, na realidade, um ridículo, né? Um ridículo. Gente orgulhosa é gente ridícula. Geralmente, gente orgulhosa para no tempo. Ah, no meu tempo, assim, tal, tal. Geralmente, quando você vê um orgulhoso, dependendo da idade dele, você olha o cara e fala assim, esse cara parou em 1980, em 1990, porque as ideias dele são retrógradas, são paradas no tempo, não funciona mais. Esse tipo de se relacionar com o filho não funciona mais. Essa maneira de se relacionar com a esposa não funciona mais. Essa maneira de se relacionar com a igreja não funciona mais. Mas a pessoa, ela é orgulhosa, ela fica batendo o pé. Por quê? Porque ela não quer aprender. Não existe espaço para ela para o crescimento, porque ela sabe tudo. Então é um ridículo, né? É uma pessoa chata que acha que está abafando, é um ridículo. Todo orgulhoso se torna ridículo, não aceita que ninguém corrige ele. Aliás, o orgulhoso é assim, ó. Quando ele é orientado, ele recebe como crítica e recebe pelo lado pessoal. Se você tenta dar uma orientação para a pessoa, ele, na hora, ele leva aquilo pelo lado pessoal, porque ele é orgulhoso. Não é uma orientação, é uma crítica. Tá, a pessoa está vindo. Calma, irmão. Eu vou falar com você um assunto aqui sobre provérbios. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Ouve. Todos nós, na nossa vida, nós temos uma coisa chamada ponto cego. O que é ponto cego? É por isso que eu preciso da pastora Márcia, do pastor Júlio, desses meninos aqui, do menino da câmera, do Paulinho. Por quê? Porque eu não consigo enxergar tudo, não consigo ver tudo. E de vez em quando esses caras chegam em mim e falam assim, ó, tem uma coisa aqui que o senhor está vendo, ó, o pastor Djalma, no nosso café, o senhor poderia ver assim, o senhor poderia ver se eu já pensou nisso, já pensou naquilo, que às vezes eu vou abrir o meu coração com ele sobre um assunto, e ele traz um outro tipo de pensamento, um outro tipo de percepção que eu não tinha pensado. Então não aceita que ninguém corrige, e quando, olha só, e quando é criticado, ele age com agressividade. Como que você reage quando você é orientado? Você bate na mesa? Você grita? Você fala mais alto? Você vira as costas? Você emburra? Você fica em silêncio? Você faz de conta? O que você faz? O que você faz? Soca a mesa, fica com raiva? Quando alguém diz assim, você poderia melhorar nisso, porque você não se atualiza um pouco? O mercado já não é mais assim, você poderia fazer assim. Aí você chega e fala assim, nada a ver, esse cara é um invejoso. Esse cara aí é um invejoso, isso é um invejoso. É assim que você vê? Então, leva tudo para o lado pessoal. Cara, você poderia ter feito diferente, né? E já acha que é pessoal. Está pensando de jeito diferente, né? Então é o seguinte, além de não ouvir sugestão, quando ele não tem sucesso, o que o orgulhoso fala? Não deu certo porque foi culpa dos outros. Por que isso não deu certo? Porque você é culpada. Por que isso não deu certo? Porque você não me apoia. Mas eu sempre tento te orientar, mas você nunca me ouve. Por que isso não deu certo? Não é porque a igreja é culpada, o chefe é culpado, a empresa é culpada, o Lula é culpado, o Bolsonaro é culpado. Todo mundo é culpado, menos o sujeito é culpado. Porque isso é síndrome do orgulho, né? Além de não aceitar crítica, ele é resistente à mudança, né? O que ele acha é o suficiente, praticamente não muda, não muda. Você já viu essas pessoas que falam assim, ó, na minha opinião, tinha que ser tudo como era antes. Ó, presta atenção, na minha opinião. Então só aceita se vier dele. Porque se vier do outro, ele não pode estar abaixo. Então, na minha opinião, tem que ficar como era antes. Agora, se fosse a minha opinião, a gente poderia mudar. Isso são sintomas. A vida não é só crescimento, a vida é feita de montanhas e vales, né? E o orgulho não deixa baixar o padrão de vida. O orgulhoso é assim, é de montanha a montanha, montanha a montanha, montanha a montanha. Não tem vale, é montanha. E as consequências disso, o que é?
a pessoa fica em pedaços. Depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Você sabe que o original, queda quer dizer pedaços. A Bíblia diz: o seu orgulho fez com que ele puxasse a sua queda. Outra coisa que o orgulho vai trazer para você: desonra. Desonra. Olha só para você ver aqui versículo 13 e 14. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. 14. Sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor, o seu Deus. Então Uzias se indignou. Você vê, o cara está errado e ainda não está contente. É mais ou menos assim, o cara aqui, ele está olhando, não é somente nenhum espelho, ele está olhando aqui um sacerdote com mais 80 homens valentes. É mais ou menos assim, tem 80 mais o sacerdote, tem 81 espelhos que está mostrando para o camarada que está errado, mas ele não consegue enxergar, né? A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então é assim, ele peitou, ele falou, os caras falaram assim: não faça isso, não faça isso. Ele peitou 80. E na hora que ele chegou para oferecer incenso, o que aconteceu? Leproso. Eles o enfrentaram e começaram a enfrentar o rei e disseram para ele: não é certo. Os filhos de Arão são separados para esse trabalho no santuário. Se você for orgulhoso, seus filhos não vão te respeitar. Não vão te respeitar. Tua mulher não vai te respeitar. Seus amigos, seus funcionários não vão te... Porque o orgulhoso, ele é desonrado. O orgulho arranca de você a sua credibilidade. O orgulho arranca da gente a credibilidade, o respeito. Cada vez que você falar, a sua voz terá menos valor. Você é ouvido onde trabalha? Você é ouvido na sua casa, ou lá quando as pessoas ouvem você? Ou as pessoas dizem: ih, nem dá crédito, e ó, para. Todo mundo aqui na família sabe que isso aí, quando abre a boca e nada, é a mesma coisa. Complicado isso, né? Às vezes a própria mãe e o pai: você sabe como o seu irmão é, não liga porque ele está falando, não dá crédito não. Complicado, irmão. Pai, né? O pai, a mãe chegar para o filho assim: filho, deixa seu pai, larga esse homem para lá. Eu já falei para você, larga esse homem para lá, não olha para ele não, porque isso não é exemplo de nada. O que é isso? Desonra. Uma vez minha esposa estava conversando com minha filha, e a gente estava falando sobre relacionamento, e minha filha falou assim: eu só saio de dentro da minha casa se eu encontrar um homem pelo menos igual ao meu pai, porque você acha que eu vou casar com um homem que seja menos que meu pai? Orgulho. Dias atrás ela chegou e falou: mãe, meu namorado hoje fez café para mim igual o pai faz café todo dia para a senhora. Aí ela prestou atenção, falou: meu pai faz café da manhã todo dia para minha mãe. E quando aconteceu uma coisa igual, ela falou assim: orgulho, né? Então, geralmente, quando esse sentimento se apodera das nossas vidas, ou permitimos, o fim é enfermidade, humilhação, enfermidade, humilhação. Ele ficou bravo com o rei, ficou bravo com o levita, e na mesma hora surgiu a lepra. Eu pergunto, tem situações que a gente enfrenta na vida, que eu pergunto: será que é doença? Será que essa doença é só de cunho diabólico, ou será que muitos estão doentes por causa do orgulho? Porque o orgulho traz doença física, viu, irmão? O cara, ele pode ir na academia, ele pode tratar, pode ter alimentação correta, ele pode ter personal, ele pode fazer tudo. Mas se a alma estiver ali amargurada, o orgulho faz gerar o quê? Faz gerar doença renal, faz gerar câncer, faz gerar palpitação no coração, faz gerar infarto, faz gerar tudo isso aí. Então, o que acontece? Fazendo o que não devia, entrando em área que não devia, corrigindo pessoas que não deve corrigir, botando o dedo na cara de gente que não é para você botar, não ouve ninguém, não respeita ninguém, xinga a mãe. Quantos jovens, moças de 30 anos morando no fundo da casa da sogra, porque quando era adolescente foi snob, arrogante diante da mãe. Essa juventude snob que tem aí, fracassada,
que não encontra trabalho, não faz nada na vida, por quê? Porque não honra, é difícil, não tem honra, orgulho não deixa. O pai vai falar, é tudo assim, gente. Né? Nessa geração dos direitos iguais e das liberdades, quem é que está preparado para viver com liberdade total? Deixa eu falar para você, ninguém que está sentado aqui está preparado para viver uma liberdade total. Se você entrar nessa veia aí, você vai destruir seu casamento, Davi. Você vai destruir suas filhas, porque eu não estou preparado para isso. O filho pródigo pensou que podia, não conseguiu. Davi pensou que podia, quebrou a cara, e era homem chamado homem segundo o coração de Deus. Sansão pensou que podia fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, sair com quem eu quero, deitar com quem eu quero. Todos eles quebrou a cara. Então, se gente melhor do que eu quebrou a cara, por que eu vou querer quebrar a cara também? Outra consequência, sabe o que é, irmão? É isolamento social. Uzias, quando o sumo sacerdote viram a lepra, expulsaram ele imediatamente. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido. E quando Uzias foi ferido, o que foi? Ele ficou sozinho e isolado. Sabe qual é o pior? E o pior assim, que a pessoa está isolada por causa do orgulho, ele fala assim, as pessoas não me amam. A Bíblia diz assim que Uzias, ele não podia chegar nem perto dos filhos. Tem muita gente sozinha nessa vida. Às vezes eu vou nesses lugares de cuidado de idoso, e quando eu vou no asilo, eu fico pensando, não é porque a pessoa tem cabelo branco que foi anjo não, viu, irmão? Então eu olho aquela pessoa abandonada naquele asilo ali sem ninguém, eu fico pensando, que tipo de pai foi? Que tipo de mãe foi? Que tipo de filho foi? Que tipo de pessoa essa pessoa foi quando jovem, quando adulto, quando casado? Eu fico pensando aquelas pessoas abandonadas em asilo assim, será que traiu a mulher? Será que era avarento, só pensava em dinheiro e não teve conexão afetiva com ninguém? E quando chegou nessa idade a família não quer nem saber de cuidar de nada, larga esse troço para lá. A gente tem dinheiro para quê? Para pagar, então paga 5 pessoas para cuidar desse troço aí e a gente vai viver a nossa vida. Será? Não sei. Porque se a pessoa não tem conexão afetiva com nada e nem ninguém, então ele foi expulso, sofreu lepra até o dia que morreu, e durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, excluído do templo, e o filho tomava conta do palácio. Olha que fim triste para uma pessoa que começou a reinar com 16 anos e teve 52 anos de sucesso no seu reinado. Agora eu acho uma coisa interessante, ele fez o que era correto perante o Senhor, porém o orgulho lhe subiu ao coração. Guarda o seu coração. O que você já perdeu por causa do orgulho? O que te impede de pedir desculpas? O que te impede você se reconciliar? O que te impede levar o seu filho na casa da sogra? O que te impede levar o seu filho na casa do sogro? Na casa do tio, na casa da tia? O que te impede? O que te impede de falar, eu errei, eu fracassei? Eu quero encerrar essa mensagem com Mateus no capítulo 5, verso 3, que diz assim, olha só para você ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Você sabe o que é ser pobre de espírito? É aquilo que nós cantamos aqui, eu me rendo. Ser pobre de espírito é aquela pessoa que não se acha autossuficiente espiritual e que ela depende de Deus. Esse é o pobre de espírito. A Bíblia diz que essa pessoa que ela não é autossuficiente espiritual, ela é uma bem-aventurada. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando vem o orgulho, vem a desgraça, mas a humildade vem a sabedoria.
Tiago 4,10: humilhe-se perante o Senhor e Ele te exaltará. Colossenses 3,12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ó, revesti-vos. O que é a humildade, pastor? É a disposição gloriosa da alma, ser humilde. É ser despretensioso, é reconhecer a grandeza de Deus e não a minha grandeza. Quem é humilde, supera fácil. Em outras palavras, irmãos, quem é humilde é bem resolvido na vida. Quem é humilde é bem resolvido, não precisa provar nada para ninguém. Quem é humilde é bem resolvido, não depende de coisas, não depende de internet, não depende de carro, não depende de mostrar isso, de mostrar, porque a pessoa é bem resolvida com ela mesmo. Entendeu? Qual é a nossa oração hoje à noite? Como igreja, orar para nós termos a capacidade de reconhecer os nossos erros. Porque agora eu quero encerrar com essa frase do pastor Djalma: o nosso problema não são os grandes erros. Os nossos erros, nós tropeçamos nas pequenas coisas. Pequenos sentimentos, pequenas discussões, vai tomando o nosso coração. Por quê, pastor? Porque senão a gente pode acabar como Uzias. Sabe de uma coisa? Hoje à tarde eu estava estudando e me veio isso aqui, que inclusive eu vou tratar amanhã no meu devocional. Para qualquer coisa que a gente venha zerar a vida e começar um relacionamento novo para sondar o nosso coração, buscar a Deus. Pastor, eu quero mudar a minha disposição com algumas áreas da minha vida. A primeira coisa, busca a Deus. Antes de você recomeçar qualquer coisa, recomece buscando a Deus. Antes de reconstrua o seu relacionamento com Deus. O encontro com Ele é necessário para entender que a página precisa ser virada e compreender que precisa ser jogado fora e o que precisa ser reconstruído. Tem coisa na nossa vida, a gente tem que ser jogada fora, e tem coisa que tem que ser reconstruída. Segunda coisa, se posicione. Se posicione. Só recomece se tiver uma nova perspectiva daquilo que está na sua frente. Mude a sua visão, ajusta a rota, pelo amor de Deus. Ajusta a rota. Você tem abandonado pessoas importantes do seu lado. Você tem abandonado pessoas queridas do seu lado. Você tem abandonado pessoas valorosas do seu lado, porque você acha que você se basta. Ajusta essa rota antes que seja tarde, que daqui a pouco você vai falar assim: ai, eu já estou acostumada com isso, eu já estou acostumada a ficar aqui no meu canto, eu já estou acostumada. Isso não é bíblico, isso é maligno, isso é de demoníaco. A Bíblia fala assim que nós temos que discernir o corpo de Cristo. Você discernir o corpo de Cristo, o que é? É você entender, que é nesse ambiente de relacionamento que nós somos construídos, nós somos reconstruídos, nós somos formados, nós somos reformados, nós somos restaurados, nós somos chamados à imagem de semelhança de Deus. É nesse ambiente. Deixa esse orgulho de lado, se conecta com pessoas. Para de besteira. Para de bobagem. Para de ficar dependente emocionalmente de situações, de pessoas que passaram pela sua vida. Às vezes a pessoa está rodeada de gente extraordinária aqui nessa igreja e fica: ai, meu pai lá que ficou, minha mãe espiritual, meu pai não sei da quanta, tanta gente de valor já passou na minha vida. Pastor Valdemir Campos Rocha, pastor Aguiar Vassoura, pastor Luiz Henrique, pastor Geraldo, pastor Fernando César de Oliveira. Mas Deus colocou pessoas valorosas do meu lado, e se eu ficar com o meu coração saudosismo lá, esses caras estão numa outra pegada da vida. Deus colocou pessoas do meu lado, porque são essas pessoas que eu preciso. Deixe o passado no passado. Busque a Deus, se posiciona e deixa o passado no passado. Aprenda a recomeçar, mas aprenda também a fechar portas, encerrar ciclos.
E aprenda que recomeçar, você não precisa de coisas do passado, você tem que ter coisas novas. Amém, irmão? Então vamos ficar em pé e vamos agarrar na oração. De vez em quando eu converso com algumas pessoas aqui na igreja. Eu falo, cadê fulano? Ah, saiu de tudo. Diz que está em um outro momento. Eu queria saber que momento é esse. Ah, pastor Silas agora está num outro momento. Eu viro as costas para o Djalma, viro as costas para o pastor Márcio, viro para a pastora Márcia, viro as costas aqui para o Tiago, viro as costas para todo mundo aqui. Ah, estão num momento diferente. Eu devo estar conectado com Satanás, não é possível, porque a minha Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, é que é nesse ambiente onde nós criamos, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gozo, alegria. É nesse ambiente que o Espírito Santo começa a trabalhar. E sabe o que acontece? Eu sou restaurado. Eu sou renovado. Eu me deparo com as dificuldades do pastor Tiago, mas eu convivendo com ele, as minhas dificuldades vão aparecer. E eu vou ter que, pastor, desculpa, isso aqui. Aí eu começo a me relacionar aqui com Reginaldo e com a Dani, tal, no dia a dia, ministério, tal. E daqui a pouco aparece uma dificuldade minha. E aí a coisa vai, é isso, gente. Ou você faz igual Uzias. Eu sei tudo. Eu já li a Bíblia de capa a capa, irmão. Sou crente há 30 anos. Você sabe como que é, né, pastor? A gente já é crente velho. A gente já é macaco velho, né, pastor? Eu não estou todo dia no seu gabinete aí te trazendo trabalho. Então eu fico mais na minha, porque eu sei como que é a vida de pastor. Conversa fiada. Porque Davi, quando ele fez isso, ele quebrou a cara. Cuidado, porque se você fica muito sozinho, daqui a pouco você está viciado em pornografia. Não precisa vir muito na igreja, porque você já está 30 anos de crente. Davi quebrou a cara. Saul se arrebentou, foi parar no centro de macumba. Sansão foi chamado para ser sacerdote, virou palhaço de circo. Jonatas se rebelou contra o próprio pai, morreu enforcado no meio do mato. Você acha que você é melhor que esses caras? Porque eu não sou. Eu não sou, irmão. Tudo que eu faço aqui é só para conseguir entrar lá em cima. Se eu entrar, eu falo, fechou, passa a régua, fecha a conta. Eu não quero nem saber de pedrinha em coroa, eu só quero entrar. Se eu entrar, estou na bênção. Se eu entrar, estou na bênção. Se você chegar lá e falar assim, Tarcísio tem 10 pedrinhas, amém, glória a Deus. Eu estou lá, cara. Estou preocupado com pedrinha, eu quero entrar. Eu quero chegar lá. Eu quero ouvir, benditos do meu Pai, vindes para o gozo preparado pelo meu Pai desde os últimos tempos aos fins dos tempos. Você vai mandar esse casamento para a cova por causa do seu orgulho, malandro. Você vai perder a relação dos seus filhos por causa do seu orgulho besta. Presta atenção. Presta atenção. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu não vou fazer apelo para o altar porque eu já estou aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu estremeci assim, sabe? Falei, Jesus, eu preciso tomar mais cuidado, preciso tomar mais cuidado, preciso tomar mais cuidado, preciso tomar mais cuidado. E agora pregando para você aqui, eu fico prestando mais atenção. Eu falei assim, ai meu Deus, tenha misericórdia de mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos como igreja do Senhor Jesus crescer. E como igreja do Senhor Jesus Cristo e como corpo vivo de Cristo, nós queremos ser instrumentos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Aqui existem homens, mulheres, meninos, meninas, solteiros, casados aqui, empresários, pais, mães, amigos, irmãos. Senhor, pessoas aqui que estão me ouvindo nessa plataforma,
são pessoas que ficam mais tempo comigo que a minha esposa e os meus filhos. Pastor Tiago, pastora Márcia, pastor Júlio, Raquel, o esposo agora está na faculdade, ó Pai. E eu não quero ser um homem, ó Pai, que eu pregue uma coisa aqui e nos bastidores dessa igreja eu seja outra. Eu não quero isso, Pai. Guarda o meu coração, ó Pai, porque a Tua palavra diz que um coração humilde e quebrantado o Senhor não despreza. E que nós venhamos ter um coração humilde e quebrantado, porque nós sabemos que o Senhor resiste aos soberbos. Oramos em nome de Jesus, amém. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.